Capítulo 19. Seu amor pela Igreja. Faz parte do plano eterno de Deus ter um corpo de pessoas chamados para fora do mundo, remidos pelo seu sangue e especialmente dedicado a Ele em amor. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Ele é o cabeça sobre todas as coisas para a igreja, Efésios 1:22. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1:18. Ele quer que a sabedoria de Deus seja provada ao mundo dos anjos pela igreja, Efésios 3:10. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo amou a igreja e escolheu-a para ser a sua noiva eterna. Apocalipse 21, versículos de 1-3. Cristo quer que a igreja seja espiritualmente bem alimentada, espiritualmente segura, espiritualmente radiante e espiritualmente adornada como a sua noiva amada, bela e atraente. Você é chamado para amar a igreja. Cristo escolheu você para cuidar da sua igreja ou de um grupo dentro dela. Ele quer que você ame a igreja com o seu amor. Como líder cristão, você é o responsável por cuidar dela para Ele. Ele quer encher você com o seu amor ardente por ela. Só há um meio de você poder ser um pastor líder adequado da igreja ou de um grupo de povo de Deus. Cuidar amorosamente dessas pessoas até que Cristo venha pessoalmente levá-las como uma coisa exclusivamente sua. Você deve amar a igreja com o amor especial de Cristo, provido pelo Espírito Santo. Não basta que você ame os crentes como seus semelhantes, como seus amigos, ou mesmo como companheiros de fé. Você precisa amá-los com o amor de Cristo, dado pelo Espírito. Cristo chama você para amar por Ele, para ser a sua oferta de amor para a igreja. Ele enviou o Espírito Santo para dar-lhe o amor de que você precisa. Você é designado para ser o seu canal de amor. Paulo é provavelmente o maior exemplo do amor de Cristo pela igreja através de nós. Suas cartas revelam a intensidade, o compromisso e a plenitude sacrificial de seu amor. Mas como amar a igreja? Agradeça a Deus pela igreja que você congrega. Ela é o grande tesouro de Deus, sua noiva preciosa, bem-amada. Ela é a sua alegria constante. Ele aguarda ansiosamente para que se complete o tempo da sua noiva e ele possa vir recebê-la para si mesmo. Assim como Cristo agradece a Deus pela igreja, nós também devemos fazê-lo. Paulo é aqui novamente um exemplo destacado quando diz: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito. Tendo ouvido, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vós, em todas as minhas orações. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando oramos por vós. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Você está agradecendo constante a Deus pela sua igreja? Agradecer repetidamente a Deus aumenta o seu amor por ela. Só o amor paulino, amor de Cristo, pode sustentar você e capacitá-lo a ser o líder do seu povo, o povo que Deus quer que seja.
Você precisará orar muitas vezes a Deus para batizá-lo de novo com o seu amor. Terá de clamar repetidamente ao Espírito Santo para derramar o seu amor em novos rios de plenitude através da sua alma. É um ministério custoso em amor, em lágrimas, em súplicas, em intercessão agonizante, em tempo e em energia de alma, mas você deve amar mais, mais e mais. Faça da igreja a sua alegria especial. Quando você ama intensamente as pessoas, elas se tornam sua fonte constante de alegria, especialmente à medida que se respondem ao seu amor. Da mesma forma que um pai se alegra observando o filho brincar, crescer, dizer coisas interessantes e desenvolver-se constantemente, assim também o seu coração de amor pelo seu povo irá rejubilar-se constantemente ao ver o Espírito de Deus operar nele. Paulo chama os filipenses de sua alegria e coroa. Aos Tessalonicenses ele escreve: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que as ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nós nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus? Paulo não só se rejubilava constantemente por causa da igreja, mas ela era seu orgulho e sua glória. Tenha constante desejo santo pela igreja. Paulo escreveu aos Filipenses: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. O seu anseio era tão grande porque Jesus compartilhara com ele um profundo afeto pela igreja. Você pode testemunhar que Deus lhe deu um amor especial por aqueles a quem você ministra? O que Paulo fez por causa de tal amor dado por Deus? Ele nos diz isso nos versículos seguintes. Desde que não podia estar constantemente com eles, orava sempre a seu favor. Paulo disse outra vez aos filipenses: meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. O apóstolo tinha saudade dos Tessalonicenses. Ele afirmou que o seu desejo de vê-los era grande a ponto de tornar-se insuportável. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não, porém, do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo de ir ver-vos pessoalmente. Por isto, quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Pelo que, não podendo suportar mais, já não me sendo possível continuar esperando, continuei em busca de oportunidade para que pudesse encontrá-los. Quando Paulo estava longe de seus irmãos queridos, ansiava por eles tão intensamente que sofria com isso. Tal desejo o mantinha constantemente orando por eles. Você tem tamanho afeto pelo seu povo que ele o leva a orar constantemente? Ame mediante constante intercessão pela igreja. Embora suas orações não fiquem evidentes para eles, o amor investido em oração pelos membros se torna aparentemente de muitas formas. O líder que investe muita oração pelo seu povo não precisa anunciar isso. Eles vão sentir seu interesse e se sentirão ligados a ele. A oração, com certeza, é a maneira mais poderosa de amar as pessoas. Ela não é o único meio. Não pode subsistir às demonstrações concretas de amor, mas é básica para tudo isso, o mais, e dela depende a eficácia de todas as outras coisas. Cristo vive para interceder pela igreja e pelo mundo. É Ele quem dirige o Espírito para colocar no coração de um líder piedoso fardos de oração pela igreja. Todo o cuidado pelos membros da igreja vão direto do coração de Deus para o seu. É um depósito de Deus para você. Você não tem coragem de falhar em relação a Cristo, deixando de dedicar um tempo cada semana pela intercessão pelo seu povo. Nada mais é importante. Se os apóstolos foram guiados pelo Espírito a entregar muitas tarefas administrativas a outros,
a fim de se dedicarem exclusivamente à oração e ao ministério da palavra, não podemos fazer menos que isso. Nenhum pastor é fiel ao seu papel pastoral, a não ser que passe inúmeras horas a cada semana em intercessão. Isto deve incluir oração pela igreja como um todo, em favor de cada família e indivíduo de maneira organizada, a fim de que todos sejam incluídos pelos vários subgrupos na igreja, jovens, filhos, mães e pais. E de cada um dos ministérios da igreja, os missionários sustentados pela igreja, o coro e outras formas de contato. O pastor também gastará muito tempo em oração, pedindo pela unção de Deus para o seu ministério, pelos toques de reavivamento do Espírito e pela colheita mundial. Tenha um amor paternal pela igreja. Fazer surgir uma igreja é às vezes tão custoso e tão penoso quanto dar à luz a um filho. Paulo usou a mesma expressão usada para as dores de parto. Mesmo depois de a igreja ter sido implantada, ocorreram crises durante os quais o líder passará novamente pelo trabalho e sofrimento do parto espiritual. Paulo fala dos seus filhos por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. Paulo teve de passar por esse sofrimento mais de uma vez pelas mesmas igrejas. Satanás pode tentar você a desistir da sua igreja ou grupo, ou de algumas pessoas. Você pode ter de pedir a Deus que lhe dê um novo e mais profundo amor e fé do que jamais teve antes. O Espírito Santo está sempre pronto a derramar mais do amor de Cristo em seu coração. Paulo testemunhou: nos tornamos dóceis entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. O líder muitas vezes tem de cuidar de cristãos doentes como se eles fossem crianças espirituais de novo. Nem todos os cristãos atingem a maturidade espiritual com a mesma velocidade. Os cristãos carnais às vezes parecem regredir em maturidade. Se você carregar um fardo paulino por eles, frequentemente lutará em oração como se estivesse passando por dores de parto espiritual. Terá de ser muitas vezes uma enfermeira para os crentes fracos. Paulo não só deu testemunho de um papel materno, mas também paterno, quando diz: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus. Todo pai sabe que cada filho tem uma personalidade diferente do outro. Da mesma forma, cada crente precisa receber ajuda espiritual paterna a fim de crescer na graça e tornar-se espiritualmente amadurecido. Isto requer sabedoria constante, orientação do Espírito e o toque especial do Espírito Santo em aconselhar, fortalecer, corrigir e ajudar. Só pela constante capacitação do Espírito, o líder pode levar cada crente à maturidade e perfeição espirituais de Cristo, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que saibais quão grande luta venho mantendo por vós. Os termos gregos usados por Paulo aqui ilustram a intensidade da agonia e do trabalho de alma envolvido neste processo. Afadigo significa trabalhar até cansar. Grande luta vem de uma palavra grega que significa competir, lutar, agonizar, forçar cada nervo e esforçar-se ao máximo, como um lutador em agonia de suor e sofrimento. É isto que é necessário para derrotar Satanás?
e levar as almas ao nascimento e maturidade. Em geral, é mais difícil em oração, constantemente e em cuidados paternais. Levar os cristãos à maturidade do que foi levá-los a Cristo lá no princípio. Este não é um esforço físico, exceto no desgaste físico que a luta em oração com Satanás e os poderes das trevas impõe. Mas a agonia é uma luta espiritual em oração, um preço interior a ser pago. Essa é a razão de Paulo compará-la às dores de parto. Não se pode dizer de muitos líderes que eles lutam em oração. E você? Como pai espiritual, você irá provavelmente acordar e passar horas vigiando e orando pelo seu povo, assim como os pais sentam a noite inteira ao lado da cama do filho gravemente enfermo. Você se torna tão identificado com aqueles a quem ama que, como Paulo, carrega uma preocupação constante por toda a igreja. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, que enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Ele se identificou de tal forma com eles que queimava de vergonha quando faziam isso, e queimava de indignação por causa de Satanás que os enganava. A liderança é um trabalho custoso que consome tempo e energia, mas fazendo mais exigências sobre você incessantemente. Ame suficientemente a igreja para entregar-se por ela e estar disposto a sofrer. Sim, você foi chamado para dedicar-se à igreja. Cristo estava disposto a entregar-se até a morte por ela. Você talvez não tenha sido chamado para chegar a esse sacrifício extremo, mas Paulo se dispôs a sofrer o que fosse necessário até a morte. Ouça o seu testemunho. Diz Paulo: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol das vossas almas. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Há ainda um preço a ser pago pela igreja. Este compromisso de tempo, amor, esforço e sangue vital fará de você um servo da igreja. Paulo chamou a si mesmo de servo de Jesus Cristo, o ministro do Evangelho. Isto pode não parecer muito difícil para você, mas Paulo continua, alegrando-se por ser um ministro da igreja. Isto pode ser difícil. Você às vezes, tentando a dizer a respeito de algumas pessoas ou da diretoria da sua igreja, quem eles pensam que sou? Empregado deles? Sim, diz Paulo, por causa de Jesus nos tornamos como estima empregados da igreja. Como então manter a nossa dignidade? Não é tentando afirmá-la? Não é dizendo que algumas tarefas estão abaixo do nosso cargo? O respeito, a honra, a dignidade só são mantidos pela presença e poder de Deus sobre a sua vida e ministério. O serviço humilde pode, na verdade, exaltar você na estima do seu povo. Você não é chamado para levar recados para todo o mundo, mas é chamado para mostrar amizade e ajudar. Você pode, entretanto, ter de negar ajuda em algumas situações por causa das prioridades espirituais. Isto será compreendido se você for reconhecido como uma pessoa de Deus, de oração e alguém usado poderosamente pelo Espírito Santo. Viva tão cheio do Espírito de Deus que tanto jovens como velhos venham a respeitá-lo como uma pessoa de Deus e queiram que se dedique principalmente ao ministério espiritual.